venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. E hoje o que nós mais fazemos é amar a própria vida. É a minha vida, é do meu jeito. O resto que se exploda. Se eu quero, eu faço. Faço o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. E ninguém tem nada a ver com isso mesmo, não. Quem tem a ver com isso é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não está nesse negócio, é o Espírito de quem? Que está numa vida que não tem o temor do Senhor. Quem é o espírito que prevalece hoje? O espírito do mundanismo, da sensualidade, da provocação, da rebeldia. E parece um espírito muito parecido com o espírito dos filisteus. O espírito da sensualidade, da rebeldia, da imoralidade, da incredulidade. Ainda que diga que creiam. Os filisteus também criam nos seus deuses. O povo lá cria em Baal. O povo lá oferecia seus sacrifícios. Mas Israel só tem um Deus. Só tem um Espírito. Só tem um Deus, um Espírito, uma palavra, um caminho, uma verdade, a vida. Apocalipse, verso 12. Apocalipse, verso 12. Perdão, capítulo 12, verso 11, só para encerrar. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o diabo foi perseguir a mulher, e a mulher, segundo o Apocalipse, segundo a Bíblia, é a igreja. E o diabo, o dragão, foi perseguir a igreja. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a igreja. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da igreja. Irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Isso aqui não tem o menor valor para os próprios cristãos pós-modernos que dizem que não tem nada a ver guardar os mandamentos de Deus. Mas a igreja de Deus em Apocalipse guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é um testemunho de obediência. Só que o mundo de hoje prega que a vida de obediência a Cristo é religiosidade tóxica. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12. Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência. Essa igreja tem descendência. Esse povo está na terra, entre nós. Não é uma igreja dispersa, não é uma igreja sem dono. Cristo é o cabeça, reunindo pessoas das mais diferentes igrejas, denominações, tribos, línguas, povos, além mar, além terra, além de nós. Além terra não, né? Além de nós. Deus tem os seus em todos os apriscos. E a igreja de Deus. E Ele vai reunir a sua igreja, o seu povo.
E o seu povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Mas o diabo irou-se contra essa igreja. O diabo é irado contra esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O diabo é irado contra a igreja. O diabo é acusador dessa igreja. O diabo é acusador dos irmãos de dia e de noite. Porque ele odeia a igreja de Cristo. Ele odeia o corpo de Cristo na terra. E ele quer destruir o corpo de Cristo na terra. Alguém aí se aventura a se aliar com Satanás para destruir o corpo de Cristo na terra? Eu penso ser melhor que nós sejamos reverentes, humildes, em buscar a Deus, pedir a Deus misericórdia, para cumprirmos a nossa missão, separar o santo do profano, viver em comunhão, buscar o batismo do Espírito Santo, humildemente, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está usando todos os meios, e todas as pessoas que ele puder, ele vai usar, para serem instrumentos seus entre nós, para nos fazer desacreditar dos princípios, dos marcos da fé e nos tornar negligentes, desobedientes, mundanos, semelhantes aos filisteus. Aí você diz, como assim, Darlide? Mas eles são cristãos também, eles dizem que são cristãos. Escuta, apenas têm uma opinião diferente. Salvação não depende de opinião. Salvação não é uma questão de opinião. Salvação é em Cristo. Em Cristo. Garantida por Cristo, pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e que leva os salvos a viver uma vida de obediência e não desobediência, como muitos propõem. Quebrando os mandamentos de Deus. Quebrando os princípios. Alegando que a palavra de Deus mudou e que o que vale agora é o sentimentalismo, é o que eu sinto, é o que eu acho, é o que eu penso, porque eu é quem deve prevalecer. Pense nisso. Nós todos corremos risco, todos. Nós só temos uma saída. É nos mantermos no caminho estreito com Cristo, pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia. Ele é a verdade, nós não. Ele é a verdade. Ele é o caminho, não é o meu caminho, ele é o caminho. Ele, somente ele. E ele nos avisou que nos últimos dias seria difícil, que apareceriam muitos em nome dele, pregando em nome dele, falando em nome dele, mas ele diz, cuidado, são falsos. Cuidado, são falsos. Muitos deles dirão que sou eu, que falarão não somente meu nome, mas aparecerão muitos dizendo que são o próprio Cristo. Cuidado. Muitos trarão o evangelho. Cuidado, que seja anátema, como diz Paulo. É maldição trazer um outro evangelho que não seja esse evangelho. É maldição. Cuidado. Estude a palavra. Você viu ali, marque em sua Bíblia, Apocalipse 12, verso 11. Medite no que nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 19 especialmente. Aliás, leia todo o contexto, veja a desobediência de Saul, veja as escolhas que ele fez, veja a presunção dele. Em nome do que ele cria, do que ele pensava, e ele arrogava para si, não, eu sei o que eu estou fazendo, e o Senhor o reprovou, seu coração rebelde. E tem muitos desses que estão pregando e são tão humildes.
São tão fofos. São tão generosos, tão bondosos. Eu só não quero me associar a esse tipo de gente religioso tóxico. Falam como cordeiro. Falam bonito. Mas presta atenção nos sinais. Você os vê falando sobre o batismo do Espírito Santo? Você os vê propondo oração, jejum? Não, eles vão dizer que isso é religiosidade tóxica. Você vê-los falando sobre ir à igreja, sobre pertencer ao corpo de Cristo? Não, eles vão dizer que isso é religiosidade tóxica. Você os vê falando sobre santidade na vida, em todos os sentidos, em todas as áreas, e não vou aqui me delongar mais, porque já foi, né? O tempo já foi, já passei do limite dos nossos encontros diários. Mas eu não quero me poupar demais. Aproveitar a liberdade de falar enquanto temos. Eu nem sei se essa mensagem vai continuar no ar. Porque de vez em quando o YouTube manda uma mensagem dizendo não está de acordo com os nossos requisitos. Mas a grande questão é essa. A quem que você está escutando? A quem que seus filhos estão escutando? O que você está fazendo? Em que caminho você está andando? No caminho largo ou é no caminho estreito? Porque Jesus andou pelo caminho estreito, a porta é estreita, é por ali. Foi Jesus quem disse. E para andar pela porta estreita, meu amigo, não é do jeito que quer, do jeito que dá, do jeito que foi. Ai, que coisa maravilhosa! Não importa, importa o que manda meu coração, que importa o que eu sinto, importa o que eu quero, e que Deus quer me ver feliz, e eu vou ser feliz do jeito que eu quero, do jeito que dá. E obediência, que nada, isso é religiosidade tóxica. Aí o povo de Israel não tinha espada, não pôde lutar. Se não fosse Deus ter providenciado Davi, o menino com pedrinha na mão, dizendo, eu vou derrubar você, eu vou enfrentar você com as minhas pedrinhas, porque quem está comigo é o Senhor. E por fim, medita de novo em Apocalipse, como eu li para você. Enfim, busca Deus, fala com Deus, cuida da tua vida em Deus. Tem muita gente perecendo na fé, principalmente por estar dando muito ouvidos a historinhas bem contadas por gente que fala bonitinho, de um evangelho bonitinho, customizado para atender os seus interesses. Mas Jesus Cristo foi até o fim. Não importa o que a igreja fez, Cristo fez, porque quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele chama a mim e a você para sermos fiéis. Querido Deus, nós pedimos Tuas misericórdias, Tua paz e Teu Espírito, perdão por nossos pecados. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus, misericórdia. Amém.